Bem, galera, bem-vindos à aula 7 de Administração de Empresas. Como eu tinha mencionado na aula passada, agora a gente vai começar a analisar um pouco ferramentas administrativas e eu vou produzir 3 vídeos com essa temática. Esse primeiro é principalmente focado em gerar ideias e organização, né? Organizando. Para o planejamento da aula de hoje, eu vou mostrar então um pouco o que eu quero trazer com ela. Depois a gente vai começar a analisar várias ferramentas em sequências, uma visão bem geral, né, para dar uma noção para vocês das coisas que existem e que vocês podem se aprofundar depois. Vamos ver então o brainstorm, o checklist, fluxogramas, a regra dos 5S, que é bem famosa já. E depois no final da aula fazer algumas reflexões sobre uns temas que eu quero propor. Enfim, antes da gente começar a aula de fato, eu quero só lembrar que esse slide, assim como todos os outros, estão sempre na descrição do vídeo, se você quiser consultar. E lembrar também que o Movimento Tuning tem uma maneira de ser apoiado monetariamente através de doações. Então, se você quiser doar, não importa o quão pequeno seja o valor, você já me ajuda bastante a poder investir na divulgação, comprar materiais novos e melhores para poder trazer conteúdo aqui para vocês. E me mantém motivado também a dar continuidade ao projeto. Então, qualquer apoio nesse sentido é muito bem-vindo. E, enfim, vamos começar a aula. As ferramentas que vão ser apresentadas aqui, como eu disse, são voltadas principalmente para descobrir novas ideias, gerar novas ideias, né? Acompanhar e visualizar tarefas e procedimentos, processos, e criar e manter o hábito de organização e de limpeza no seu ambiente de trabalho. A primeira técnica que a gente vai ver é chamada de brainstorm, e ela tem uma derivação, que é o brainwriting, né, que seria a parte escrita, então vocês já vão entender o porquê dessa diferenciação. Mas enfim, o brainstorm é uma técnica de criatividade em grupo. Ela pode ser usada para gerar ideias, mas para várias coisas, né? Não só para criar coisas novas, mas também para encontrar e resolver problemas. Então, se você não sabe o porquê alguma coisa está acontecendo e quer sugestões, né, do motivo, da causa, o brainstorm é bem útil para isso também. Não existe muito bem uma regra a ser seguida, mas, como eu disse, é uma técnica de criatividade em grupo. Então, você chama as pessoas que estão envolvidas ali com aquele projeto ou com aquele problema que deve ser resolvido, faz uma reunião, né, chama elas para uma mesa, enfim, para um ambiente, e inicia uma conversa. Quais são os principais pontos disso? Todo mundo tem que participar e não deve existir censura. A pessoa tem que falar o que está pensando, mesmo que ela não ache uma boa ideia. É uma coisa que pode ser feita até em um tom mais informal, não precisa de, né, se existe uma hierarquia dentre aquelas pessoas, não precisa ter aquela coisa de chefe, de gerente, enfim. É literalmente uma conversa, né, uma brainstorm seria uma tempestade de cérebro, né, digamos assim. Então é para você ir jogando no ar várias ideias, por mais que você ache idiotice que aquilo lá não vai resolver, às vezes a sua idiotice gera em uma outra pessoa um pensamento que aí ela fala e gera uma outra coisa, entendeu? É uma coisa que vai misturando tudo. Então tem que ser realmente uma coisa muito sem censura. Você não pode ter medo de falar ou de falar besteira. E todo mundo tem que se respeitar e tratar por igual. Uma alternativa ao brainstorm, que é o que eu tinha falado da parte mais escrita, pode ser usada para se adaptar melhor em grupos que têm pessoas mais tímidas ou pessoas novas naquele ambiente. Então, ao invés delas falarem, né, uma com as outras, elas podem escrever em cartões e depois as ideias vão ser expostas e discutidas de maneira até anônima, né, para preservar um pouco da opinião. Com esses cartões pode ser montado também um diagrama de afinidade, que seria basicamente organizar essas ideias que foram geradas em categorias parecidas. E essas coisas não tem muito bem uma separação, então você pode começar com os cartões e depois começar a discutir, né? Começar de uma maneira um pouco mais anônima, mas a pessoa ali falando com ela mesma, escrevendo no cartão, né? E depois trazer para a discussão e aí sim começar o brainstorm. Enfim, é uma coisa bem caótica mesmo, não precisa ser uma coisa ordenada, não precisa ser uma coisa muito rígida como eu tinha falado. É para realmente você jogar na roda o que está pensando e ver o que acontece com aquilo ali. Saindo agora um pouco desse caos que eu acabei de mencionar e entrando um pouco mais numa ordem, existe a ferramenta do checklist. Falando de maneira, né, mais bonita, o checklist é um formulário que objetiva coletar dados. Ele permite verificar e acompanhar as tarefas de um processo e também pode ajudar a indicar pontos de melhoria, orientar e monitorar decisões. Então, né, é aquela coisa da rotina, você fazer os quadradinhos, então, lavei a louça, faz um checkzinho, né, um certinho. Arrumei a cama? Faz um certinho.
Você vai marcando as tarefas que já foram feitas em um determinado procedimento. Eu uso esse tipo de ferramenta para acompanhar as coisas dentro do meu canal mesmo, então eu peguei um exemplo aqui, né, de uma organização que eu fiz do procedimento de montar uma aula, então montar o slide, revisar, gravar, editar, agendar as postagens, enfim. São checklists, né, são caixinhas que eu vou marcando depois que eu termino uma tarefa. Nesse caso aqui é mais para acompanhar e monitorar um procedimento. Agora, se eu quiser fazer realmente uma coleta de dados, como eu tinha falado, ele também pode ser usado. Então você vai marcando reclamações em um hotel. Quantas pessoas reclamaram durante a entrada ou a saída? Nesse mês foram 10. No outro mês foram 8. Quantas reclamaram da limpeza mal feita? 3 e 3. Então você vai marcando, né, todo mês, anotando, fazendo uma coleta de dados para depois poder estudar isso daqui. Então é uma ferramenta que ajuda muito a gerar dados. Passando agora por outra ferramenta, o fluxograma, ele é uma representação do passo a passo de um processo através de símbolos gráficos. Então, o objetivo dele não é uma coleta de dados, é mapear um procedimento para poder ter uma visão geral dele. Representar um processo complexo de maneira simples, né, visual. Uma pessoa muito importante aí no mundo da gestão, da administração, né, é o Deming. E ele tem uma frase: se você não é capaz de descrever o que você está fazendo como um processo, você não sabe o que está fazendo. Para quem nunca viu um fluxograma, né, não sabe muito bem como é, eu já vou dar um exemplo que vai fazer um pouco mais de sentido. Ele é composto de diversas formas geométricas, como por exemplo retângulos, círculos e losangos, que representam os tipos de passo que estão sendo executados. E aí as setas são usadas para definir o fluxo, ou seja, a sequência que esses passos estão sendo feitos. Existem variações, né? Você pode criar a sua própria simbologia, não tem uma lei que vai te prender por causa disso. Mas normalmente o quadrado é usado para representar um processo, uma coisa que está acontecendo. O losango para representar uma decisão que precisa ser tomada. A seta, como eu disse, para o fluxo, e você pode fazer anotações também, enfim. Como eu disse, é uma coisa que não é necessariamente rígida. Você pode fazer o fluxograma da maneira que você mais entender. Claro que dentro de uma empresa, né, as coisas precisam ter padrões para que todos possam entender, mas enfim, você pode criar o seu próprio padrão. Partindo agora para alguns exemplos, começando de maneira bem boba, né, bem basicona, tem um fluxograma de como trocar uma lâmpada, né? Então, eu tenho um problema que a lâmpada não funciona, e aí o procedimento que eu preciso fazer caso isso aconteça. Eu vou analisar primeiro e fazer uma tomada de decisão, como eu disse, né? Olha só o losango aqui. Ela está plugada? Se sim, eu faço alguma coisa. Se não, eu faço alguma outra coisa. Então, eu tenho uma divisão, né? Duas alternativas de decisão para esse teste aqui, digamos. Se ela estiver plugada, eu vou ver se o bulbo queimou. Se sim, eu tomo outra decisão. Se não, eu tomo outra decisão. Então, através de duas tomadas de decisão aqui, eu descrevi todo o procedimento do que fazer caso a lâmpada não funcione. É um exemplo bem, né, idiota, bem simplesinho, mas o fluxograma é muito importante e pode ser usado em diversas áreas. Desde atendimento ao cliente, a produção de uma peça mecânica, então todos os passos, todas as máquinas e medidas que eu vou ter que fazer aquela peça pode ser representado assim, ou até mesmo na programação, né? Também é muito utilizado por causa daquelas várias tomadas de decisões lógicas que existem na programação. Aqui tem um exemplo um pouco mais sério, então tem o início e o fim, né, do processo, de um caso de atendimento ao cliente. Então você recebe o pedido, se o cliente for cadastrado, você processa o pedido, se não, primeiro você cadastra ele, depois processa o pedido. Enfim, tem vários processos, né, várias linhas possíveis dentro desse fluxograma, indicando o que fazer em cada possibilidade, cada alternativa de tomada de decisão. Então percebam como isso ajuda você a planejar muito bem, a organizar muito bem alguma coisa que precisa ser feita. Por último, a gente tem o método do 5S. Ele objetiva criar e manter 5 sensos comportamentais relacionados com a organização de ambiente. Essa organização vai melhorar a produtividade, a segurança das pessoas que estão ali trabalhando, o clima organizacional e também a motivação dos funcionários. Esse 5S vem de 5 palavras em japonês, que eu não vou me arriscar a pronunciar aqui para não passar vergonha, mas eles significam vários comportamentos, vários, né, sensos, vários hábitos que devem ser criados para poder manter essa limpeza e organização.
O primeiro S significa utilização. Então, quando você vai aplicar esse método, o primeiro passo é tornar o ambiente que você está trabalhando menos poluído e mais prático, visualmente e espacialmente. O que isso significa? Separar o que é necessário do que não é. Você vai pensar na frequência de utilização de cada objeto, descartar ou dispensar o que não for útil. Então, aquelas pessoas que são muito acumuladoras, né? Isso pode ser aplicado tanto no âmbito empresarial quanto numa casa, por exemplo. Então, se você vai aplicar um 5S na sua cozinha, você vai pensar quais utensílios eu mais uso, quais eu não uso e fico acumulando, o que é útil e o que é inútil, né? O que está me ajudando e o que está atrapalhando. Aí o segundo S é a organização propriamente dita. Organizar tudo o que sobrou com foco na simplificação e clareza. Perceba que não é só uma coisa tipo deixar tudo bonitinho, tudo organizado ali, cada coisa em uma caixinha e pronto. Não, tem todo um sentido de praticidade também. Então você tem que destinar os objetos menos utilizados em um local próprio para eles e pensar na agilidade e economia de tempo que aquilo vai gerar. Então as coisas que você usa diariamente têm que estar mais próximas de você, por exemplo. O que você usa semanalmente tem que estar perto do seu local de trabalho. O que você usa mensalmente tem que estar mais afastado. E o que tem pouco uso você bota numa caixa e bota em um lugar um pouco mais distante, entendeu? Existe essa coisa dessa priorização durante a organização também. E uma coisa muito visual, você usar etiquetas para marcar tudo, enfim. Pensar muito nessa parte da simplificação e da clareza da sua organização. Depois vem o terceiro S, que é o senso de limpeza. E, bem, a palavra já diz por si só o que é, né? Conservar os materiais e a estrutura do local, mantendo um hábito de limpeza. Então vai ser feita uma investigação ali no local de trabalho em busca de rotinas e procedimentos que geram sujeira, ou problemas como mau cheiro, barulho, tudo que pode atrapalhar, né, causar acidentes, por exemplo. Então você assim traz um ambiente mais agradável, evita esses acidentes e traz um equilíbrio físico e emocional muito maior para os funcionários que estão ali. Ou enfim, se você estiver aplicando na sua casa, né, para os moradores da casa. Pode ser feito em qualquer lugar, como mencionei. O quarto S tem a ver com padronização, com normatização. Então, é uma tentativa de manter os três S's anteriores. Como isso pode ser feito? Definindo quem é responsável por fiscalizar e cobrar essas melhorias que foram feitas, definindo regras que devem ser seguidas por todo mundo. Enfim, aquela coisa do padrão, né? De você fez uma melhoria e agora você precisa que ela seja realmente colocada em prática, que ela seja realmente seguida sempre e não seja esquecida e tudo volte como antes. Isso acaba criando o quinto S, que é a disciplina, né? O último. Ela traz uma questão muito emocional, muito focada na evolução contínua do grupo e do indivíduo. Então é praticamente um processo educacional, que vale tanto para o trabalho quanto para a vida pessoal. Se esse quinto S aconteceu, se ocorreu esse senso de disciplina em todo mundo, significa que o método está muito bem realizado, muito bem executado. É como se os quatro anteriores fossem uma tentativa de aplicar aquilo, de manter aquilo, e o quinto fosse o resultado, a criação desse hábito, dessa disciplina. No decorrer desse processo inteiro do 5S, é possível aplicar várias ferramentas que a gente vai estudar, já estudou, né, e vai estudar, para poder manter essa disciplina e criar novos hábitos. Isso que é uma coisa legal desse conteúdo é que ele é muito amplo e muito interligado, né? As ferramentas elas não estão separadas. Você sempre vai estar relacionando uma com a outra, uma vai coletar dados, os dados vão ser usados na outra, e aí as consequências dessa análise vão ser usadas em outra, então todas elas estão muito interligadas. Você não pode estudar elas e ver como coisas separadas, sabe? É muito importante criar essa visão na sua cabeça. Mas enfim, resumindo um pouquinho de como funciona o 5S, primeiro você separa o necessário do desnecessário, tentando eliminar distrações. Depois você organiza, coloca cada coisa em seu devido lugar, de forma prática e eficaz. Depois a parte da limpeza e do cuidado com o ambiente, que gera um conforto e saúde muito melhores para todo mundo que está ali. Depois é criado e mantido normas e padrões para poder manter esses censos anteriores, né, esses três anteriores. E aí, se tudo isso conseguir ser bem aplicado, é gerada a evolução do grupo e do indivíduo.
sendo então um incentivo à melhoria constante. Para finalizar a aula, eu queria fazer algumas reflexões sobre o que foi discutido. Então, depois de ter estudado superficialmente o brainstorm, os checklists, os fluxogramas e os hábitos do 5S, queria que vocês pensassem: quais dessas ferramentas eu já usei em algum momento e com qual finalidade? Será que eu já misturei alguma dessas daqui? Será que eu já ouvi falar, mas nunca tinha aplicado? E de acordo com os objetivos da sua organização, ou dos seus objetivos pessoais, como eu disse, na sua casa, enfim, na sua família, quais dessas ferramentas eu posso aplicar e em quais situações? Tente realmente, né? Como eu disse, a administração é uma disciplina muito prática. Você precisa tentar imaginar e aplicar esses procedimentos para poder entender eles de fato, correr atrás deles, né? Essa aula é uma apresentação bem superficial de como eles funcionam, para que vocês tenham ideias mesmo e pensem, nossa, eu posso usar isso, né? E você vai e procura mais a fundo. Eu quero dar um panorama bem geral, mostrar um mundo de coisas que existem para vocês, e a partir disso, dar inspiração e ideias para vocês. Enfim, com isso chego ao final essa primeira parte das ferramentas administrativas. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o projeto ou para a vida pessoal de vocês. Enfim, vejo vocês na próxima aula e até lá!